Portanto, aula número 20, aprender a monitorizar o processo. Então, a ideia aqui é nós falarmos um bocadinho sobre o que é que são as coisas importantes para monitorizar. Antes disso, eu sou o João, sou online coach aqui da área do fitness. Não sei se o pessoal todo que está aí, não sei se já entrou mais alguém, se me conhece. Eu faço conteúdo diário aqui na página de Gym Tips. A ideia é mesmo tentar ajudar o máximo possível de pessoas e quebrar aqui alguns mitos dentro da área do fitness. Entretanto, vou ajudando também algum pessoal a conseguir cumprir metas não só estéticas, como também de saúde e da parte da autoestima, emocionais e tudo mais, porque na realidade isto está tudo ligado. Em relação à nossa comunidade, vamos então na 20ª aula, já temos aqui 19 aulas gravadas. Temos alguns assuntos assim muito variados, que é super interessante. Portanto, as aulas estão gravadas, depois se quiserem ter acesso aqui às aulas é uma questão também de me dizerem, que é para a gente poder colocar aí as aulas acessíveis para vocês. Então, aula de hoje. O objetivo é nós percebermos, primeiro, a importância de monitorizar o processo. Porque é importante nós irmos monitorizando o processo. E isso implica registros, como é óbvio. Nós, às vezes, achamos que estamos a monitorizar com a cabeça e, na verdade, depois há muita coisa que nos falha. E quando nós depois queremos realmente andar para trás e perceber o que é que está a acontecer de bem ou o que é que está a acontecer de mal, acaba por ser muito difícil, porque depois nós temos coisas que achamos que, mas na realidade não são bem assim, e isso acontece-me regularmente com alunos meus, o que acontece muito, que é eles acham que está a acontecer determinada coisa, nós vamos analisar os processos e na realidade até está a acontecer coisas bem melhores, ou não, às vezes pode ser piores em relação àquilo que eles podem achar. Então, em vez de trabalharmos com achismos, trabalhamos com resultados reais. Tá? Portanto, identificar então métricas que deves acompanhar, quais são as métricas que são importantes de avaliar. Claro que podem haver outras, estas são as que eu avalio regularmente, uh, e aprender depois a utilizar os dados, entre aspas, a nosso favor, de forma a que o treino e a dieta se tornem o mais eficientes possíveis, sempre dentro do que é o dia a dia da pessoa, claro, né? Porque, como é óbvio, nenhum de nós é atleta, portanto, nós nunca vamos trabalhar a 100% no foco, ou até podemos trabalhar, mas a maior parte das pessoas não o vai fazer, mas dentro das limitações que temos, seja a nível de tempo, seja a nível de foco que queremos colocar, que a gente coloque foco nas coisas que são realmente importantes e as que são menos importantes deixamos um bocadinho de parte. Mas a ideia é falar aqui de algumas ferramentas práticas que nos ajudam então a fazer essa monitorização. Então, primeiro, porquê que devemos monitorizar o processo? Como dizia aqui este senhor, o que não é medido não pode ser melhorado. Na realidade pode, não é? Nós podemos melhorar uma coisa que não estamos a medir, mas é muito mais difícil. Se nós estivermos a medir constantemente aquilo que estamos a fazer, é muito mais fácil nós conseguirmos ir melhorando o processo, porque sabemos exatamente o que estamos a fazer e para onde é que queremos ir. Então conseguimos, com a análise de métricas, conseguir perceber o que é preciso fazer de diferente para melhorar ou o que é que precisamos de continuar a fazer porque está a dar resultado. Ou seja, isto é como ter um GPS ligado, digamos assim. Se nós não tivermos um GPS e andarmos a olhar para o mapa, de volta e meia temos que parar o carro para olhar para o mapa para ver se estamos aí na direção certa. E ter uma bússola também e tudo mais. Se tivermos o GPS é muito mais fácil. Então, a monitorização ajuda-nos a identificar progressos positivos e negativos. Não, porque os progressos podem ser negativos também. E aí, se nós virmos um progresso negativo, rapidamente o identificamos e conseguimos alterá-lo o mais rápido possível para não estarmos muito tempo a ir na direção errada. Os positivos, pronto, dá para perceber se nós estamos a ir na direção certa e perceber que é isso, é aquela linha que temos que fazer e continuar a seguir então por essa linha. Isso permite-nos então depois ajustar estratégias de forma a que a gente consiga ir realmente na direção certa. Com dados concretos, lá está, que é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Se nós estivermos simplesmente a memorizar o que estamos a fazer, seja no treino, seja na dieta, acabamos sempre por ter dados inconcretos, dados muito relativos, subjetivos, e isso torna aqui o processo muito mais difícil depois na análise. Porque eu acho que está a acontecer qualquer coisa, mas será que está mesmo? Com que magnitude é que essa coisa está a acontecer? Então torna-se um bocadinho complicado depois de avaliar o progresso. Ao estarmos a registar o progresso e ao estarmos aí na direção certa, começamos a ter resultados. E isso depois também nos aumenta aqui a motivação, porque começamos a ver resultados mais reais e começamos a analisar
pequenos resultados, e pequenos resultados fazem com que a gente consiga dar passos mais pequenos e que nos mantenhamos mais motivados. Porque se eu não medir perímetros, por exemplo, e eu tiver a cintura com menos 2 centímetros, por exemplo, que se calhar ainda não dá para baixar um furo no cinto das calças. E se calhar no espelho não se nota assim muita diferença. Mas se eu conseguir perceber que com o perímetro, com a medição de perímetros, a minha cintura baixou, eu consigo festejar essa pequena vitória e isso faz com que eu, lá está, fique mais motivado. Se eu não fizer o registro dos perímetros, ao olhar para o espelho, ao olhar para o cinto das calças, eu não vejo diferenças, isso pode fazer com que eu fique desmotivado e desista do processo já a ter resultados, só que sem saber que estou a ter. Então é muito importante mesmo e essa é mais uma das grandes vantagens. Então, basicamente o que é que eu acho que é importante, e aqui é a minha opinião, monitorizar. Claro que não precisamos de monitorizar tudo isto, mas convém monitorizarmos algumas coisas. Tá? Quanto mais monitorizarmos, mais parâmetros avaliativos temos, mais nós ganhamos nestas vantagens. Tá? Se nós só monitorizarmos o peso e a carga com que fizemos no treino, não vamos ter estas vantagens todas tão tangíveis, digamos assim. Então, o que é que devemos monitorizar? Primeiro, peso corporal diário. Eu gosto de fazer pesos corporais diários, já vou explicar porquê. Isso ajuda-nos a observar realmente tendências e flutuações de peso. Tá? Já vamos ver em concreto o que é que isso quer dizer. Passos diários é uma coisa que eu gosto de monitorizar também. Eu não gosto muito de utilizar, vou fazer determinado cardio. Quanto de cardio é que eu devo fazer no treino, antes ou depois? Devo fazer bicicleta ou passadeira ou elíptica? Eu prefiro usar os passos diários porque é uma coisa que toda a gente faz diariamente. E uma pessoa que tem um estilo de vida mais ativo, que dá 15 mil passos só no trabalho, por exemplo, é completamente diferente de uma pessoa que tem um estilo de vida mais sedentário, que só dá 3 mil passos no dia. Ou seja, acrescentar 30 minutos de cardio para uma pessoa que já fez 15 mil passos, ou acrescentar 30 minutos de cardio para uma pessoa que só fez 3 mil passos no seu dia, é totalmente diferente. Então é super importante nós também percebermos aqui a gestão dos passos diários. Registar de alguma forma a fome e a energia e o stress, tá? São três parâmetros que são muito importantes, influenciam diretamente o nosso processo. Então, de alguma forma, avaliar aqui, já uma forma de avaliar aqui estes três processos, porque eles influenciam diretamente no peso corporal, influenciam diretamente na performance do treino e influenciam diretamente nos resultados estéticos e nos resultados que nós vamos ter e que vamos avaliando. Tá? Então é importante nós termos alguma forma de avaliar isto. Claro que vai ser sempre uma avaliação subjetiva. Na realidade, o stress, a fome e a energia são subjetivos. Nós sentimos que estamos com fome, nós sentimos que estamos com energia, nós sentimos stress. Então vai ter sempre que ser uma avaliação subjetiva. No entanto, acaba por sempre por nos fazer pensar de forma diferente em relação às outras métricas e perceber, ok, se calhar o peso aqui aconteceu isto porque eu tive mais fome e acabei por comer mais, ou comi coisas diferentes, ou dormi pouco, por exemplo, temos aqui depois as horas de sono, ou dormi pouco e isso influencia diretamente a retenção de líquidos no corpo e isso depois influencia o peso corporal. Portanto, é importante depois nós analisarmos todas estas métricas em conjunto, por isso é que é importante ter o máximo de avaliações possíveis. Tá? O sono também, lá está, é importantíssimo para a recuperação do treino. Tá? Não só do treino, mas depois também da parte emocional. Dieta, super importante também, monitorizar parte das calorias e os macronutrientes, pelo menos, tá bem? Para termos noção do que é que andamos a comer, para percebermos se ela está alinhada ou não está alinhada com o objetivo e se está a influenciar positivamente ou negativamente aquilo que nós queremos. E depois, como é óbvio, o registro dos treinos, tá bem? Para percebermos se estamos realmente a progredir no treino ou não. Então, dentro do peso corporal, como e porquê medir? Então, eu tenho aqui uma foto de uma fase, foi quase ao calhas, dos meus registros. Estas fotos que sempre acabo de colocar aqui são dos meus registros, dos meus próprios registros da minha monitorização do meu processo. Então, o que eu faço é, todos os dias eu peso, meto aqui um parâmetro que é a média do peso desta semana, um parâmetro que é a diferença entre esta semana e a semana que está anterior e a percentagem de variação em relação à semana anterior. Tá? Então, basicamente o que isto quer dizer é que eu tive 87,8 kg de média destes dias todos,
aumentei 400 gramas em relação à semana passada, o que representa mais 0,44% do meu peso. E aqui eu fico logo com alguns dados mais objetivos, que é, eu ganhei 400 gramas. Qual é o peso que eu quero ganhar por semana? Está dentro do objetivo? Sim ou não? Sim. Ok, se sim, está tudo a correr dentro do que eu quero, está tudo bem, vamos seguir para a frente. Se não, vamos então perceber diariamente o que é que pode estar aqui a influenciar só na parte do peso corporal, o que é que pode estar a influenciar para que isto não esteja a acontecer. E nós vamos observar aqui, vocês podem ver já, 88,5, 87,4, 86,6. Então, eu em 2 dias tive uma diferença de 2 quilos. Isso quer dizer o quê? Muito provavelmente esta terça-feira, isto é os dias da semana, ela vinha influenciada por uma segunda-feira ou por um domingo com muita retenção de líquidos. E ao ter muita retenção de líquidos e começar as minhas rotinas normais, o que acontece aqui é que o meu peso rapidamente desce. Então, o que eu posso observar destes valores é que o meu peso real há de ser mais perto deste valor do que deste. Ou seja, eu tenho peso real mais perto dos 86 e qualquer coisa, 86,5, entre 86,5 e 87, porque depois voltou a subir, do que os 88. Então o que é que eu posso olhar e observar? Que é, eu posso tirar aqui o 88,5, porque vejo claramente que é um peso influenciado por mais retenção de líquidos. Posso tirar aqui o peso do domingo de 88,9, porque também é um peso que está com aumento de retenção de líquidos por causa de sábado. Eu não tenho aqui esse registro, mas é outra coisa que nós podemos registrar, que é uma colunazinha de notas, para colocarmos algumas notas. Como ao sábado é o dia que eu vou almoçar aos meus pais e como comida bem diferente daquilo que faço, não faço contagem de calorias nem nada, muito provavelmente eu aumento a minha retenção de líquidos. Então, como vocês podem ver, estes valores daqui, o peso corporal é mais ou menos estável, entre mais 1 quilo, entre mais 500 gramas ou menos 500 gramas em relação aos 87 quilos, e claramente o domingo e a terça estão valores demasiado altos. Então o que é que eu posso fazer? Tirar esses dois valores e ver a média dos valores normais, que há de dar aqui mais ou menos 87 quilos. E depois fazer o mesmo para a semana seguinte. Reparem, eu começo a semana com os 88 qualquer coisa e ela rapidamente volta aos valores normais. Estes são os meus valores normais de peso. E depois aqui, lá está, a seguir sábado e domingo, os dois valores altos novamente com mais retenção de líquidos. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu me pesar apenas, por exemplo, uma vez por semana, como eu vejo muita gente, eu só me peso uma vez por semana para ver se estou a progredir ou não. Vamos imaginar que eu me pesava, deixa-me cá ver aqui um valor engraçado. Eu pesava-me às quartas-feiras, às quintas-feiras, por exemplo. Quinta-feira aqui eu tinha 86,6. Esta quinta-feira eu tinha 87,5. Ou seja, se eu só me pesasse às quintas-feiras, eu ia olhar para os meus valores de peso e ia ver assim, ganhei 900 gramas. Isto, 900 gramas é muito, pá, eu só quero ganhar 300 gramas no máximo. Então eu vou ter que tirar calorias, porque eu estou a ganhar muito peso para aquilo que eu quero. O que é que eu ia fazer? Ia tirar calorias. A perceber o quê? A perceber que eu ganhei 900 gramas. Mas será que eu ganhei mesmo 900 gramas? Vocês já viram que esta média está influenciada por valores com oscilações altas. E mesmo assim a diferença de uma semana para a outra só dá 300 gramas. No entanto, se eu me pesasse só à quinta, a diferença era de 900 gramas. Percebem a ideia? No entanto, se eu me pesasse, por exemplo, só aos domingos, 88,9 para 88,7, eu tinha perdido 200 gramas. Então, se eu só me pesar aos domingos, a conclusão que eu tiro é: espera aí, se eu quero ganhar peso porque estou numa fase de construção de massa muscular, eu tenho que aumentar calorias porque eu estou a comer menos. Então, se eu me pesar às quintas, eu vou achar que estou a ganhar peso a mais. Vou tirar calorias. Se eu me pesar aos domingos, vou achar que estou a comer comida a menos, vou meter mais calorias. Percebem a ideia? Se eu tiver pesagens todos os dias, eu consigo ver as flutuações de peso, oscilar, analisar melhor e perceber se calhar estou com as calorias certas, porque o meu objetivo é ganhar entre 100 a 300 gramas por semana. Então vamos lá. Estou com as calorias certas em princípio, porque eu consigo diminuir o problema das oscilações de peso. Então é super importante e por isso é que eu gosto de fazer pesagem diária. Porque monitorizar o peso então ajuda-me a entender flutuações naturais do meu peso corporal. É normal, nós ganhamos mais água, perdemos mais água, portanto é super normal. Permite-me observar tendências a longo prazo. Lá está, eu consigo vir aqui analisar e perceber nas últimas 4 semanas o que é que tem estado a acontecer. Eu não mudei nada e o meu peso está mais estável, não está, porque depois pode acontecer, não é o exemplo que está aqui, de uma semana para a outra a média subir 700 gramas e na outra semana baixar 500 gramas. Ora, mais 700 gramas com menos 500 gramas dá-me uma subida em 2 semanas de 200 gramas.
então se calhar está tudo bem, percebem? Então permite-me analisar também o que aconteceu para trás. Se eu não registar, não vou conseguir perceber isso, não vou conseguir armazenar essa informação toda, nem conseguir analisar com, com exatidão isso. Então, como é que devemos monitorizar o peso? Pesar sempre à mesma hora, idealmente de manhã, está bem? Ou, para quem trabalha por turnos, idealmente depois de acordar, ou seja, imediatamente depois de acordar, nas mesmas condições sempre. Ou seja, vamos à casa de banho, não comemos, temos sempre a mesma roupa e pesamos sempre na mesma balança. Sempre no mesmo chão. Está bem? Porque se nós metermos, se tivermos um chão com azulejo e metermos a balança um bocadinho num azulejo, outro bocadinho no outro, se os azulejos estiverem tortos, pode ser logo meio caminho andado para a balança dar um valor diferente. Porque da próxima vez a gente não vai conseguir pô-la exatamente igual. Então, se nós colocarmos sempre a balança no mesmo sítio, evitar colocar em cima de tapetes, porque os tapetes também podem amortecer ali um bocadinho. Então, a ideia é mesmo nós monitorizarmos sempre da mesma forma para podermos comparar sempre da mesma forma nas mesmas condições. Tá? Depois, passos diários. Eu registro, no meu caso, os passos diários e os quilómetros de bicicleta que faço. Tá? Como são dois tipos de atividades físicas frequentes que eu faço esse registro. Se eu não andasse de bicicleta, eu fazia só o registro dos passos. Se eu gostar de fazer elíptica no ginásio, ou remo no ginásio, ou bicicleta no ginásio, eu poderia colocar aqui a coluna da elíptica, a coluna da bicicleta e a coluna do remo, ou usar uma métrica de equivalências. Ou seja, eu sei, consigo saber a quantidade energética que se gasta por minuto numa bicicleta, numa remo ou numa elíptica, existem tabelas para isso, e sei quanto é que gasto em passos diários. Então o que é que eu posso fazer? Usar métricas, que é por cada 10 minutos que eu faço na bicicleta, equivale a 1200 passos, por exemplo. Por cada 10 minutos que eu faço no remo, equivale a 1400 passos, por exemplo. E depois o que eu faço é, no final do dia, tenho a colunazinha dos passos, vou ver o relógio diz-me, deste 5.000 passos, mas fizeste 10 minutos de remo, então fazes o equivalente e dá-te depois um total de passos diários que tu vais colocar no registro. Tá? Então, porque é importante fazer este registro dos passos diários ou alguma métrica de avaliação da atividade física extra-treino, mas que pertence ao teu dia-a-dia. Porque o dia-a-dia é super importante. Nós gastamos, na maior parte das pessoas, gastamos mais calorias fora do treino do que no treino. Tá? Porque nós treinamos 1 hora, 2 horas, e o que vai acontecer é que nós temos 22 horas fora do treino onde nós nos levantamos, vamos à casa de banho, pegamos no carro, saímos do carro, estacionamos não sei aonde, vamos até ao trabalho, sentamos no trabalho, subimos as escadas, descemos as escadas, vamos à casa de banho, vamos ao restaurante comer, vamos onde formos e os passos vão sendo feitos e nós vamos gastando alguma atividade física. Vamos lavar a roupa, vamos limpar a casa, whatever, e estamos a gastar calorias. Então, isso são gastos calóricos que têm que ser minimamente contabilizados. Tá bem? Então, os registros dos passos diários ajudam-nos a contabilizar isso. Portanto, mostrar a atividade física fora do treino que impacta diretamente na queima de calorias. Então, uma meta sugerida será entre 8 a 10 mil passos diários. Claro que isto vai depender muito de caso para caso, depende do objetivo da pessoa, depende se a pessoa tem um estilo de vida normalmente mais ativo ou não. Eu tenho, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, eu tenho um aluno meu que está a trabalhar na Bélgica, ele faz 30 mil passos por dia. Ele faz mesmo bué de passos por dia. Porque ele trabalha num supermercado, então está a repor cenas nas prateleiras, está sempre lá para o outro. Ele passa o dia a andar 30 mil passos por dia. É muitos passos. Vale a pena depois dizer-lhe: olha, não te esqueças no final do treino fazes mais 30 minutos de passadeira. Para quê? Ele já faz um gasto calórico gigante. Okay? Então é super importante nós fazermos então esta métrica para percebermos se há necessidade ou não de fazer cardio no treino. Depois, tenho alunos também que, em média, dão 3 mil passos por dia. E esses, se calhar, durante o treino cardiovascular, durante as horas de treino, se o objetivo deles for perda de massa gorda, se calhar eu vou ter que abdicar de parte do treino de musculação para lhes dar um treino extra de cardiovascular, de maneira a que eles façam pelo menos os 8 mil passos por dia, com as tais equivalências que eu vos falei há pouco.
ok? Então é super importante termos aqui estas métricas. No meu caso, eu faço o espaço e a bicicleta, porque me ajuda aqui de alguma forma. São duas atividades físicas que eu faço mesmo regularmente, então acaba por ser mais fácil, em vez de estar a assumir aqui uma, uma equivalência de quilómetros de bicicleta para passos, não me faz sentido porque eu faço o mesmo, então acabo por ter duas colunas para contabilização. Fome, energia e stress. Como é que eu faço? Eu uso uma escala de 1 a 5, ok? E todos os dias eu venho aqui e meto de 1 a 5 quanto é que eu tive de stress, sendo o 1 pouco e o 5 muito. De 1 a 5 quanto é que eu tive de energia, sendo o 1 5 e o 1 pouco e o 5 muito. Quanto é que eu tive de fome, sendo o 1 pouca fome e o 5 muita fome. Tá? Então faço aqui esta gestão para tentar perceber e analisar se, primeiro, há necessidade de fazer algum tipo de ajuste na gestão da saciedade. Que se eu andar sempre com fome, tenho poucas calorias, ando sempre com fome. Vou tentar perceber se há alguma coisa que eu possa fazer na escolha dos meus alimentos, na ordem dos alimentos que faço, na divisão das refeições que faço durante o dia, se há alguma coisa que eu possa melhorar. E para isso eu tenho o registro da minha dieta também. Já vamos chegar lá. Então é super importante eu ter noção se a minha fome está a aumentar, se está a diminuir, se está estável, ok? Porque o que é normal acontecer, por exemplo, numa fase de perda de massa gorda. Na primeira semana, se calhar não tenho fome nenhuma, mas a fome depois, à medida que o tempo vai passando, se calhar vai subindo. Ou então não, ou então a fome vai tendo controlada e vai tendo baixa. Ou então na primeira semana já estamos com super fome. Então se calhar é preciso analisar aí alguma coisa. O mesmo para a energia, se eu estiver sempre com a energia em baixo, eu vou olhar para a performance do meu treino e se calhar vou perceber que o treino também está a correr mal, então se calhar é hora de fazer algum tipo de ajustes no treino ou perceber porque é que a energia está em baixo. Está em baixo porque eu ando a dormir pouco, está em baixo porque o treino é demasiado grande, está em baixo porque simplesmente eu ando a comer poucas calorias, ok? Então é importante depois ter aqui uma métricazinha para podermos avaliar isso. Mesmo para o stress. Stress se calhar é destas três a que nós mais dificilmente controlamos de forma positiva, digamos assim. A energia, avaliar se temos energia para o dia, para o treino, e lá está. Stress influencia diretamente também a nossa capacidade de tomada de decisão, de controlar a fome. Se tivermos muito stress, normalmente também temos mais fome, então é importante também termos aqui algum tipo de monitorização disso. Sono. O que eu faço é registro o relógiozinho, não é? Hoje em dia, quase toda a gente tem um relógiozinho destes, registro a quantidade de horas dormidas e a média. Tá? Eu ter noção, ok, espera aí, esta semana isto não foi assim tão bem, porque tive aqui um dia com 6 horas e 20 e tal, porque é que eu tive só 6 horas e 20? O que é que eu posso fazer para melhorar aqui? Que dia foi este? O que é que aconteceu aqui? Tenho que começar a dormir mais cedo. Vou experimentar deitar-me todos os dias 10 minutos mais cedo, ou definir uma hora específica a partir do qual eu daqui para a frente eu tenho que começar a preparar o meu dia para ir dormir. A esta hora já devia estar a preparar o meu dia para ir dormir. Então começar a organizar rotinas para que a gente consiga dormir mais. Porque à partida nós sabemos a hora de acordar, não sabemos é a hora de deitar. Então temos que começar a definir horas de deitar também. Ok? E isto vai influenciar diretamente na energia, vai influenciar diretamente na performance, vai influenciar diretamente na escolha dos alimentos, portanto vai influenciar diretamente em tudo no processo, além da recuperação muscular e tudo mais. Portanto, o sono é mesmo muito importante. Porquê é que devemos monitorizar então? Porque ajuda na recuperação muscular, melhora no desempenho físico e mental. É muito importante. 7 a 9 horas será aquilo que deveria ser o desejado para toda a gente. Por noite, não é? Porque de dia a qualidade do sono é pior. Dieta, o que é que nós devemos registrar aqui na dieta? Esta é a folha que eu uso, então o que é que eu faço? Tenho uma meta de calorias diárias, tenho as calorias reais que eu consumi e aqui a média das calorias que eu consumi e a diferença entre a média das calorias que eu consumi e o objetivo. Fiquei a 11 calorias do meu objetivo, passei 13 calorias do meu objetivo. Portanto, está claramente dentro dos objetivos. Tendo em conta que estes 2 dias não houve contagens, tá? Que é sábado e domingo. O que é registro também? Hidratos, quantidade de hidratos consumidos e a média que eu devia consumir, quantidade de proteínas consumidas e a média que eu devia consumir, quantidade de gorduras consumidas e a média que devia consumir. Por vezes eu faço a medição também da fibra, podia fazer também a medição da quantidade de água ingerida, se bem que a quantidade de água é sempre mais difícil, a não ser que eu beba única e exclusivamente
por uma garrafa, mas posso fazer umas médias, posso fazer uma estimativa também, porque se eu beber só copos de água, posso estimar quanto é que bebi. Claro que depois os alimentos, também há alimentos mais ricos em água do que outros, então acaba por ser mais complicado fazer a gestão da água. Uh, então eu não tenho nenhuma coluna para fazer a gestão de água. Mas podia colocar aqui uma coluna para a fibra, podia colocar uma coluna para a quantidade de açúcares, para a quantidade de gorduras saturadas, que são aqueles pontos assim, se calhar, que nos permitem ter mais noção também da qualidade nutricional e não só da quantidade. Mas pronto, com estas medidas aqui, calorias consumidas, proteína, gorduras e hidratos, eu já fico com uma noção se aquilo que eu estou a fazer tem uma qualidade boa ou não. Então, nós vamos analisar aqui média de hidratos consumida e objetivo. Não, média aqui e o objetivo. Está muito parecido. Média aqui, o objetivo está muito parecido. Média aqui e o objetivo está muito parecido. Portanto, eu aqui consigo claramente ver que na parte alimentar eu estou dentro de todos os objetivos, tanto calóricos como de cada um dos macronutrientes. O que é importante, então, o que é que temos que monitorizar? Número de calorias consumidas e macronutrientes, essencialmente. Temos que entrar a fibra também, a água, os açúcares e tudo mais. Ferramentas que nós podemos usar. Podemos usar a aplicação MyFitnessPal, que é a que eu uso. Eu faço a contabilização do MyFitnessPal e depois coloco nesta folha de Excel, porque assim eu tenho a informação toda no mesmo sítio. Há quem use Fat Secret, há quem use diários alimentares, há quem use uma folha de Excel mesmo, já com os alimentozinhos todos e tu só tens que pôr as quantidades de cada um e vai logo direto para aqui. Portanto, pode ser feito de várias formas. O que é importante é que haja de alguma forma uma maneira de monitorizar realmente o que é que nós estamos a comer e a qualidade daquilo que estamos a comer. Depois, em relação ao treino, e aqui já é um bocadinho mais complexo. O que é que eu tenho? Primeiro tenho os treinos divididos aqui, treino A, treino B, treino C, por aí fora. Tenho um linkzinho que dá acesso para ver qual é que é o nome do exercício, número de repetições que devo fazer em cada exercício, número de séries para fazer em cada exercício, carga que vou fazer em cada exercício, tempo de descanso em cada exercício. Então, o que é que nós devemos registrar? Primeiro, exercícios, séries e repetições. Então, este é o nome do exercício, eu vou fazer 4 séries e vou fazer entre 8 a 12 repetições. Então agora vou analisar aqui, por exemplo, semana 27, o que é que eu gosto de registrar aqui também. A hora inicial é a energia que eu sinto antes de fazer o exercício. Ou seja, antes de fazer o leg press 45 graus para glúteo, eu tinha uma energia de 3. De 1 a 5, eu tenho uma energia de 3. Ou seja, eu já comecei o primeiro exercício sem a energia toda. Porque isto é uma escala de 1 a 5. Tá? Ou seja, eu já comecei o primeiro exercício com mais ou menos energia. Na primeira série, eu fiz R repetições, fiz 15 repetições com 55 kg. E fiquei a 2 repetições da falha. Ok? Na segunda série, eu fiz determinadas repetições, determinada carga e determinadas repetições da falha. Na terceira série, eu fiz 15 repetições com determinada carga e determinadas repetições da falha. No total, eu levantei 2.475 kg. Ok? Na semana seguinte, eu vou ver a mesma coisa. Tenho aqui no Power Inicial 4, ou seja, estou com um bocadinho mais de energia do que tinha neste primeiro dia. E na primeira série fiz estas repetições, esta carga e esta falha, na segunda, na terceira e por aí fora. No total, eu fiz 2.580 kg. Ou seja, eu fiz um bocadinho mais do que na semana anterior. Eu fiz mais 105 kg que na semana anterior. Então isto já começa a fazer com que eu me permita perceber se ando cansado, se estou cansado durante o treino, se o cansaço vai aumentando durante o treino ou vai diminuindo, ok? Como podem ver. Consigo perceber se ao longo da série 1 para a 2 e da 2 para a 3 eu vou perdendo rendimento ou vou mantendo o rendimento. E qual é o total de volume que eu levantei em relação à semana anterior, se melhorei, se piorei. Então aqui eu já tenho muitos dados para poder analisar se estou a progredir no treino, se estou a regredir, se é suposto estar a acontecer isto, tendo em conta todas as outras métricas que foram avaliadas para trás ou não. Então, carga utilizada é importante registar. Sensação de esforço, que é aqui o F, que é a proximidade à falha, e acaba por ser ali o power inicial também. Intensidade de esforço é quão perto da falha. Pronto, sensação de esforço é o power inicial, que é a energia que eu tinha, e intensidade de esforço é o F, que é quão perto da falha eu acho que fiquei. Tá? Quanto mais perto da falha, mais intenso é o exercício. Por que é que então eu devo fazer esse registro?
para identificar progressos e para ajustar no treino. Porque se eu perceber que a minha energia quebra logo rápido no treino, possivelmente se calhar estou a fazer séries a mais. Então, se calhar, em vez de 3 séries, devia fazer só 2. Se eu perceber que a energia está sempre alta, está sempre no 5, por exemplo, se calhar eu estou com treino a menos. Ou então a minha técnica não é assim tão ajustada, ou eu não estou tão perto da falha como desejaria. Ok? E isto é super importante para eu perceber se o treino está a ser adequado, se o treino está com a intensidade e com o volume ajustado para aquilo que realmente eu preciso. Tá? Então, dicas para monitorizar com sucesso todo o nosso processo. Primeiro, a consistência é mais importante do que a perfeição. Tá? Então, mais uma vez, todos estes registros que estão aqui para trás, nós não temos que ser perfeitos a registar. Eu posso não registar aqui algumas coisas, mas quanto mais eu registar, mais eu vou ter dados para avaliar. Tá? Acontece que eu, quando vou fazer os registros, eu tenho que perceber que é mais importante fazê-los do que ser perfeito a fazê-los. Tá? E isso aplica-se também depois para o processo, que é, eu devo usar os dados como guias para o meu processo, não como julgamentos. Que é, eu pesei-me hoje e hoje ganhei 500 gramas. Ei, hoje ganhei 500 gramas e agora estou mais pesado, se calhar ando a fazer alguma coisa mal. Não. O que eu costumo dizer é, pesa-te, esquece, registra e esquece. Esquece o peso. No final da semana vamos analisar isso como deve ser. Tá? Não vale a pena estarmos a analisar as coisas de um dia para o outro. Ou, por exemplo, no caso do treino, analisar imediatamente o primeiro exercício em relação ao primeiro exercício da outra semana e tentar tirar logo decisões que às vezes podem não ser acertadas, porque eu não sei ou não me lembro se dormi bem, se não dormi bem em relação à semana anterior e tudo mais. Há muitas variáveis que influenciam todas as outras, porque isto está tudo ligado, isto é multifatorial, então é super importante nós percebermos que todas as variáveis se influenciam umas às outras. Então, eu não devo fazer julgamentos imediatos, eu devo simplesmente registrar as coisas e seguir. Tá? Os julgamentos são feitos depois, a frio, mais tarde, depois de ter tudo registado, analisar com calma. Tá bem? Não é ir analisando à medida que nós vamos fazendo, senão isso pode dar raia. Tá bem? Reavaliar as métricas regularmente, dependendo das métricas. Pesos corporais, calorias, treinos, eu gosto de registar semanalmente. Perímetros. Eu não falei aqui dos perímetros. É importante fazer registros de perímetros também. Está bem? Não falei aí dos perímetros nas coisas a avaliar. Perímetros e fotos. É super importante. Eu gosto de fazer perímetros e fotos no máximo de 15 em 15. No máximo, no máximo, sim. No máximo de 15 em 15 dias. Não vale a pena fazer semanalmente. Porque às vezes semanalmente não se vê grandes diferenças e estamos a ter trabalho para tirar perímetros, para tirar fotos, para depois não ver diferenças e isso também pode ser desmotivante. Eu, perímetros e fotos, faço entre 2 a 4 semanas, mais ou menos. Também à medida como vou vendo se vale a pena ou se não vale a pena, depende também da fase em que estamos. Numa fase de construção de massa muscular, os resultados vão demorar muito mais tempo para aparecer. Portanto, quando o objetivo é ganhos de massa muscular, não vale mesmo a pena fazer medições e perímetros semana após semana, porque não vamos ver diferenças nenhumas. E isso depois pode ser desmotivante, porque a gente faz 2, 3 semanas seguidas a fazer coisinhas e não vemos grandes diferenças, não vemos resultados quase nenhum de diferença a nível de prints e de fotos e podemos ficar super desmotivados. Então aí, se calhar de 3 em 3 ou de 4 em 4 semanas é suficiente. No entanto, análise do peso corporal, análise da dieta, análise do treino, aí convém nós fazermos se calhar semanalmente ou de 15 em 15 dias pelo menos. Tá bem? Porque são métricas que são mais flutuantes e variam mais. Tá? Então aí é importante nós fazermos com mais regularidade. Então, esta é a planilha que eu costumo usar para mim e para os meus alunos. Eu vou depois deixar aí no chat o linkzinho de acesso à planilha para vocês depois fazerem, descarregarem gratuitamente para poderem usar também. A planilha tem aqui um link, isto é logo a primeira página da planilha. Ela tem aqui um linkzinho de acesso que dá um vídeo do YouTube, que é um vídeo a explicar a planilha toda. O que é que vocês devem registar, o que é que não é para registar, como é que vocês podem depois analisar as coisas. Está bem? Ela tem aqui logo nesta primeira página, vocês colocam aqui os valores, os vossos valores de peso, autoridade e o nível de atividade física, tendo em conta aqui esta, esta tabelinha aqui.
tá? É o percentual de atividade física, digamos assim, ou o coeficiente de atividade física para colocar ali. E depois, dependendo se são homens ou se são mulheres, ele vai-vos dar aqui os valores de calorias a consumir, intervalo mínimo de cada macronutriente, intervalo máximo de cada macronutriente. E aqui o ajuste é dependendo do objetivo que vocês tenham. Se o objetivo for manutenção de peso, não metem nada. Se o objetivo for emagrecimento, metem determinada quantidade de calorias que querem tirar em função da velocidade de peso que querem perder por semana. E o mesmo é para ganhar massa muscular. Metem aqui um valor positivo de calorias que vocês querem ganhar por semana. Lembrando que 1 kg do peso corporal são 7.700 calorias, ou seja, se vocês quiserem perder 500 gramas por semana, devem colocar aqui menos 500. Se quiserem ganhar 200 gramas por semana, devem colocar mais 200. Lembrando só que isto é apenas uma estimativa. Tá? Os valores que vão aparecer aqui são estimativas. Depois vocês vão registando, vão monitorizando o processo e vão vendo o que é que acontece com o vosso peso corporal. E ajustam depois a quantidade de calorias aqui, para mais ou para menos, em função da velocidade de peso corporal que tiveram, por exemplo, nas primeiras 2 semanas. Tá? Não tomem decisões precipitadas, aquelas decisões de um dia para o outro, ou nos últimos 3 dias o meu peso baixou 2 quilos, é porque eu estou com um déficit muito grande e vou já subir calorias. Não façam isso. Como vocês viram ali atrás, o meu peso em 2 dias desceu 2 quilos. Portanto, não tomem decisões precipitadas. Isto é sempre uma coisa que vocês têm que perceber que é para a vida. Então, é um processo demorado, é um processo para ser consistente. O mais importante é irem criando rotinas primeiro, para depois terem os resultados satisfatórios. Está bem? Resumindo, monitorizar é conhecer o processo e conhecer o processo é transformar o processo. Ou seja, se nós monitorizarmos, sabemos exatamente o que é que está a acontecer. Se soubermos exatamente o que é que está a acontecer, nós sabemos exatamente o que é que tem que ser mexido para começarmos a ter resultados que transformam realmente a nossa vida. Então é super importante. É mesmo, eu acho que é mesmo das coisas mais subvalorizadas é a pessoal não fazer registros, não monitorizar o seu processo. Então, foca-te no que é importante para teres para os teus objetivos. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitas das vezes eu vejo pessoal a focar-se nas coisas que não são assim tão importantes, ou seja, que representam se calhar 1 ou 2% dos resultados que nós vamos ter, e depois vejo coisas que representam 80% dos resultados que nós conseguimos ter a não serem controladas, como é o caso da dieta, por exemplo. A pessoa até treina bem, até se deita cedo e tal, mas na dieta não quer saber como que calha e vai andando e não sei o quê. Ok, se calhar. E depois toma os suplementos todos milagrosos e as coisinhas de suplementos todas certinhas para tentar combater a dieta desequilibrada, digamos assim. Claro que não vai resultar. Ou quer dizer, vai resultar, mas não na magnitude que poderia resultar se a pessoa simplesmente, por exemplo, deixasse os suplementos e começasse a controlar melhor a dieta. Okay? Então há coisas que são mais importantes que outras e se nós estivermos a registar, nós também vamos chegar rapidamente a essa conclusão. Portanto, devemos usar os dados para ajustar, aprender e evoluir se nós tivermos os dados registados. Senão, não vamos conseguir fazê-lo. E pronto, basicamente é isto, pessoal. Eu acho que é super, super, super importante realmente vocês monitorizarem o processo.